Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a poesia romântica brasileira. Lembrando, gente, que nós vimos anteriormente, que a nossa primeira geração romântica, ela era muito ligada então ao indianismo. E nós tivemos como grande representante Gonçalves Dias. Agora a gente vai falar sobre a segunda geração, que também é conhecida como geração mal do século. Então nessa geração temos quase total abandono da temática nacionalista e indianista. O que se destacou foi o caráter confessional das poesias. Estamos na geração ultrarromântica, fortemente influenciada pelos textos do inglês Byron, símbolo da libertação juvenil, do francês Musset e do alemão Goethe. Então, gente, nós percebemos que essa segunda geração, ela é diferente, obviamente, da primeira. Aqui, então, tem esse caráter confessional, ou seja, vou falar sobre o que eu sinto. Então, a gente já percebe essa quebra aqui. E, obviamente, essa geração chamada de mal do século, ultrarromântica, ela tem a influência do romantismo inglês, francês e alemão, tá, gente? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma influência maior do Lord Byron, tá? O Lord Byron, ele levou bem a sério essa questão de falar dos sentimentos. O primeiro poeta, então, brasileiro que nós vamos ver dessa segunda geração é o Álvares de Azevedo. Ele produz típica poesia do mal do século. Sua obra tem como temas principais a morte, que permeia todos os outros temas, o amor impossível e o tédio da vida, tratado com humor irônico. A morte, tema favorito do poeta, simboliza a solução de todos os seus problemas. Na verdade, seu grande problema era viver, pois viver é passar por sofrimentos e conflitos internos dilacerantes. Então a gente percebe que o Álvares de Azevedo, ele realmente vai escrever uma típica poesia mal do século, justamente porque, gente, toda a sua poesia é permeada pela questão da morte. Seja, gente, falando do amor impossível, do tédio da vida, ele sempre vai envolver a morte. Então, Álvares de Azevedo, eu sempre preciso ligar a questão da morte. Então, gente, por que a morte é tão importante para ele? Porque ele acha que a única solução para tudo é justamente a morte. Então, ele acha que o grande problema dele era viver, gente. Justamente porque viver é sofrer. E também, gente, diferentemente dos poetas da segunda geração, que demonstravam certo medo diante da morte, Álvares de Azevedo assumiu uma postura simpática a tal acontecimento. Então a gente percebe que os outros poetas, eles falavam de morte, porém com certo receio. Será, sei lá, certo medo, porque é algo desconhecido. Agora, o Álvares de Azevedo, ele é diferente desses poetas. Justamente por que ele é diferente, gente? Porque ele vê simpatia com a temática da morte. Vamos ler então um poema do Álvares de Azevedo e entender como ele trata a morte, então. Lembrança de morrer. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto o poento caminheiro, com as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o desenterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos que amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é das sombras que eu sentia velar as noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza
te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, pouco, bem poucos, e que não zombavam, quando em noites de febre endolcido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta destas flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança e na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, gente, nós percebemos o total desapego do Álvares de Azevedo às coisas terrenas. Então, gente, se eu morrer, eu vou levar comigo saudade. Ele leva somente coisas que não são materiais. Então, a gente percebe que ele realmente acha que a morte é uma forma de solução para esses problemas. Porque ele fala que deixa a vida como deixa o tédio. Porque o tédio era algo presente na vida dele. Então, a gente percebe que a morte para ele é realmente considerada algo bom. Ainda falando sobre o Álvares de Azevedo, o tema do amor caracteriza-se por apresentar sempre uma mulher inatingível, intocável. Há duas situações diversas para a impossibilidade do contato. A primeira relaciona-se à amada virginal, adormecida, que não pode ser maculada pelas mãos de um simples apaixonado. A segunda situação refere-se à mulher desprezível, que o poeta jamais colocaria à mão. Então a gente percebe que, independente da situação, seja essa mulher intocável, que as mãos dele não são dignas de tocar, ou da mulher que ele despreza, em ambos os casos ele não vai tocar essa mulher. Então, gente, esse amor, essa mulher intocável, também é presente na obra dele. Tanto que Mário de Andrade define primorosamente o sentimento dialético revelado nas poesias amorosas de Álvares de Azevedo. É a relação amor e medo. Medo do contato físico, possivelmente motivado pela inexperiência amorosa do poeta devido à sua pouca idade. Não acordes tão cedo enquanto dormes. Eu posso dar-te beijos em segredo, mas quando nos teus olhos raia a vida, não ouso te fitar, eu tenho medo. Então, gente, o Mário de Andrade, ele traz nessa definição para o Álvares de Azevedo, falando justamente o quê? Ele ama, mas ele tem medo, porque ele é inexperiente. Lembra que eu citei anteriormente que os poetas dessa geração, eles duravam no máximo até os 24 anos? Então, gente, ele era extremamente jovem e inexperiente. Então, esse toque em uma mulher o assustava bastante. Também, gente, a poesia do tédio revela o cansaço existencial do poeta. Vivendo na provinciana São Paulo, o jovem intelectualizado não tinha muitas opções de entretenimento que lia nas obras românticas europeias. Já pendente a um pessimismo racional, o poeta completou sua ideia do não sentido da existência. Então a gente percebe que ele tem tédio em existir. Pensem, gente, com 20 anos a pessoa já está entediada de viver. Então, gente, principalmente relacionado a que ele lê muito. Então ele vê que os romances europeus trazem muitas outras formas de distração que ele não encontra aqui no Brasil. Justamente porque o Brasil ainda é um país bastante atrasado nessa época. Então, gente, ele traz, isso completa então a sua ideia de não sentido para a existência. E também, gente, o humor é um dos grandes temas desenvolvidos pelo jovem romântico. Destacam-se a autoironia e a construção de situações cômicas do cotidiano. Como nós temos aqui em É ela, é ela, é ela. É ela, murmurei tremendo.
e o eco ao longe murmurou: é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, as saias brancas. Eu a vejo e suspiro enamorado. Esta noite eu ousei mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, ir espiar seus venturosos sonos, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado. Como roncava maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Afastei a janela, entrei medroso, palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Oh, de certo, pensei, é doce página onde a alma derramou gentis amores, são versos dela, que manhã de certo ela me enviará cheios de flores. Tremi de febre, venturosa folha, quem pousasse contigo neste seio. Como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei-a a tremer de devaneio. É ela, repeti tremendo. Mas cantou nesse instante uma coruja. Abri-cioso a página secreta. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Então aqui, gente, por que nós temos essa parte irônica? Ao invés de ele trazer toda a mulher idealizada, ele cita, por exemplo, que ela estava roncando. Se a gente está falando de idealização, gente, uma coisa que a gente não vai trazer é a questão do ronco. O próximo poeta, gente, é o Casimiro de Abreu. Sua poesia caracteriza-se pelo lamento sentimental gracioso, sem grandes arrombos emocionais ao gosto do pequeno burguês. Logo, não foi à toa que sua poesia caiu nas graças do público da classe média da época. Temos seus versos, aqui era versos, uma atmosfera amena, situada em uma poesia diurna, na qual vemos jardins floridos. É a poesia inofensiva, plenamente de acordo com os sentimentos medianos do público leitor. Então a gente pode perceber que o Casimiro de Abreu, ele é um autor que a galera gosta mais do que ele escreve. A galera que eu tô falando são os burgueses. Justamente porque, gente, ele não traz aquelas coisas exageradas, tão exageradas assim. Então a gente pode perceber que ele traz uma atmosfera mais amena. Os temas não fogem à tradição romântica da segunda geração, abordando o amor inatingível, também motivado pelo medo, e a saudade da infância, poesia sobre o passado individual. A poesia de Casimiro de Abreu é permeada por uma constante melancolia. Sua poesia tem como características o ritmo fluente e fácil assimilação do conteúdo e da forma, lembrando muito a música popular. Então, gente, mesmo trazendo de forma mais suave, ele não vai fugir dos temas que nós vemos aqui nessa segunda geração. Como exemplo, gente, eu trouxe, então, um poema dele pra gente ler. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, nas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do desbotar da existência, respira a alma inocência. Como perfumes a flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheias, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nesta risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã.
Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta o peito, pé descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Oh, que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui a gente percebe, então, o Casimiro de Abreu sendo um poeta muito mais ligado, então, a essa temática da infância, onde ele faz todo um retrato de como era quando ele era pequeno. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!